qual seria o melhor presente que Deus poderia te dar? Se Ele dissesse a você hoje, peça qualquer coisa. A semelhança do que fez com Salomão, né? Qual seria o melhor pedido? Qual seria o melhor desejo? Qual seria a maior dádiva? É com essa pergunta na mente e no coração que eu quero te levar ao texto que vai ser a base da nossa exposição hoje. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhem com atenção e com esperança. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos ajude a entender esse texto, nos ajude a enxergar as verdades tão maravilhosas que tem aqui, para a nossa edificação e para a nossa alegria no Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem até nós, nos revelar coisas tão profundas e maravilhosas. Nós reconhecemos, Senhor, que sem o Teu auxílio nós ficaremos somente na base, na borda, na margem. Ajuda-nos, Senhor, por graça, a mergulhar profundamente nessa verdade preciosa que o Senhor deixou aqui na Tua palavra. Aquece o nosso coração com essa verdade. Alegra-nos, fortalece-nos, corrige-nos, transforma-nos pela Tua palavra no poder do Espírito, Senhor, a começar de mim. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quais são os benefícios da salvação? Quais são os benefícios da justificação, falando em termos de Romanos? Se você fosse elencar, quais seriam os itens que você colocaria? Benefícios da salvação, quais são? Falar sobre benefício no que diz respeito à salvação, talvez cause algum constrangimento ou alguma dificuldade. Nos parece às vezes que procurar o Senhor por benefícios não seria exatamente a postura correta e adequada. Pode soar como interesseiro. Nos negamos até a pensar nisso, para evitar que sejamos mal compreendidos. Aqui eu preciso trazer a reflexão de um livro que cito com recorrência. Recomendo que você leia o quanto antes. Peso de Glória, de C.S. Lewis. É uma série de artigos e o primeiro deles é exatamente Peso de Glória, que dá título ao livro. E ele vai abrir essa reflexão exatamente com uma pergunta semelhante a esta. Mas ele coloca em outros termos, ele diz assim: se nós perguntássemos aos cristãos do passado qual seria a maior virtude cristã, e perguntássemos aos cristãos do nosso tempo, e olha que o tempo dele faz algum tempo já, a resposta seria diferente. Para os cristãos do nosso tempo, a maior virtude cristã possivelmente seria a abnegação. O não querer, o não ter, o renunciar. Mas está errado, pastor, não é bem isso não. O cristão ele tem que renunciar, não ter e se abster. C.S. Lewis vai dizer que os cristãos do passado responderiam de outra forma. A maior virtude cristã é o amor. Mais do que deixar algumas coisas, é ter algumas coisas que são preciosas. Porque, na verdade, por detrás dessa reflexão, tem uma absorção de pensamentos que nem são cristãos, são mais estoicos, talvez, que parece que a gente não pode se alegrar, que a gente não pode ter, que a gente não pode sequer desejar as coisas. Parece que ser cristão é ser apático. Mas essa não é a realidade proclamada pelas Escrituras. Por exemplo, a Escritura promete galardão para a gente. Galardão às vezes nos escandaliza, porque a gente acha que o cristão não deve desejar certas coisas. Mas desejar certas coisas é natural, é bom e é saudável. Se nós não desejamos a alegria, se nós não desejamos o amor, se nós não desejamos a paz, o que é que nós estamos procurando em Deus? Ele nos promete essas coisas, é porque devemos sim desejar, mas desejar no lugar correto, desejar da forma certa. Não há problema nenhum em
se alegrar com os benefícios que Deus dá e até estimá-los e até desejá-los. Isso é ser saudável. C.S. Lewis ainda faria uma comparação muito interessante. Temos medo de ser interesseiros. Mas sabe quem é interesseiro? Quem procura alguma coisa, buscando uma recompensa que não tem a ver com aquele objeto ou aquela relação. Ficou filósofo demais, né? Deixa eu trazer para um nível prático. Se, por exemplo, eu me relaciono com uma jovem, objetivando o dinheiro dela, sou interesseiro. Mas se eu me relaciono com uma jovem, procurando casar-me com ela e constituir família, eu sou interesseiro? E o casamento com essa jovem, e a família que iremos constituir, não é de alguma forma uma recompensa? Não é de alguma forma um benefício que eu irei obter por aquele investimento relacional? Mas é um benefício que está de acordo com a natureza, é legítimo, é esperado, é desejável. Interesseiro é quando se procura aquilo que não deveria se procurar. Mas quando se procura aquilo que seria procurar, está tudo no seu lugar, está tudo correto. Precisamos, portanto, na nossa relação com Deus, não se fazer de rogado. Não, Senhor, de Ti eu não quero nada. Nós devemos reconhecer os desejos, mas devemos santificar os desejos e aprender quais são os benefícios que Ele nos dá, porque também será extremamente ofensivo se Deus der benefícios a nós e nós ignorarmos. Não. Se Ele nos dá benefício com a salvação, cumpre a nós reconhecer, a abrir o presente, a abrir o sorriso e usufruir daquilo que Ele nos tem dado. Até aqui, irmãos, na carta aos Romanos, Paulo foi argumentando de forma muito profunda acerca do Evangelho e da justificação pela fé. Nós terminamos o capítulo 4, onde ele faz uma exposição ali, a partir do exemplo de Abraão. Agora entramos numa nova sessão. Agora ele vai começar a falar dos efeitos desse evangelho, dessa salvação na nossa vida. E sabe como ele começa? Falando dos benefícios. O evangelho é maravilhoso, é uma boa nova de salvação. E a salvação de Deus traz benefícios sim para os crentes. Não tenha problema com isso. O problema é você desejar as coisas erradas e ignorar as coisas certas que Deus te dá. Mas reconheça. Esse é o desafio para mim e para você nessa noite. Reconhecer quais são os benefícios da salvação e aprender a agradecer e usufruir deles. A salvação já é um benefício e que ainda traz benefícios, porque Deus é muito bom. Que benefícios são esses? Nesses 2 versos, nós veremos que os benefícios da salvação são, em primeiro lugar, a paz com Deus. Em segundo lugar, a firmeza na graça. E em terceiro lugar, a esperança da glória. 3 benefícios que nós recebemos por meio da justificação. Encaremos essa verdade para receber como devemos, com alegria, com temor e com gratidão. Primeira verdade então, primeiro benefício é a paz com Deus. Eu queria que nós lêssemos juntos mais uma vez o verso 1 e 2 e depois a gente considera essa verdade com a devida calma e atenção. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos vivos, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero começar a pensar com você sobre esse primeiro benefício, fazendo um desenho mental na sua imaginação. Imagine que você está em Chicago, nos Estados Unidos. Já foi lá, nem eu. Mas imagine aquelas ruas americanas, né? Um jovem de 6 anos segurando o seu taco de beisebol. Se fosse no Brasil, estava jogando bola no meio da rua, né? Às vezes com a tampinha de garrafa. Mas ele estava com o seu taco de beisebol. Era a sua hora. E a gente vê nos filmes, né, a bola vem, toda aquela tensão para a pessoa fazer o arremate. Ele estava nessa posição, nessa tensão, nessa empolgação. Era um grande momento ali para aquela criança. Quem olha de fora talvez nem dê a devida magnitude para esse evento, mas certamente para ele era quase que uma final de um campeonato. Estava ali na disputa com seus amigos, era o seu momento de glória, ele ia finalmente participar da partida.
De repente, a partida é interrompida. Gritaria no meio da rua. O que aconteceu? Mulheres tomam a rua, balançando panelas, batendo, gritando, chorando e celebrando. E ele só pensa numa coisa: poxa, na minha vez de jogar, o que é que está acontecendo? A sua mãe então está entre estas mulheres, sai da casa, vai na sua direção, ergue ele no colo, começa a chacoalhar ele está de beisebol. Acabou. Ele: acabou o quê? O jogo? Também. Acabou a guerra. Finalmente acabou a guerra, nós temos paz. Aquele menino nem processou direito aquilo, ficou um pouco chateado, foi para casa injuriado com seu taco de beisebol, não teve como jogar mais. Coisas de criança, né? E olha que aquilo afetava muito ele. Ele se mudou para Chicago por causa da guerra. E o seu pai estava servindo aos Estados Unidos na guerra. Ele voltaria para casa finalmente. Olha como aquela notícia era boa para aquele menino. Mas ele nem percebeu, nem deu o devido valor. Quem confessa esse pecado infantil é o falecido teólogo R.C. Sproul, no seu comentário de Romanos. Muitas vezes, de forma semelhante, também infantil, e sem razão nenhuma, nós passamos por um texto como esse, e nós estamos pensando em tantas outras coisas. Qual é o jogo de beisebol que está vindo na sua mente hoje? Talvez algum outro benefício que você estivesse pensando. Isso aqui não... paz, que bom, paz. Por favor, não passe apressado por isso, não. Esse texto aqui fala da nossa maior necessidade. Eu me lembro de Spurgeon falando sobre isso, quando ele dizia assim: imagine que você vive em um reino, há um monarca muito poderoso, você é um simples camponês, e esse monarca está injuriado com você, foi contrariado e ofendido de alguma forma, e agora a sua vida corre perigo. Ele está fumaçando lá no seu palácio, e basta a sua decisão para que a sua casa seja destroçada, e sua família seja arruinada, e sua vida acabe. Basta aquele homem olhar na sua direção com todo o seu desprazer e ódio consumado e dizer: acabou, meus soldados vão destruir tudo que você tem. Como é que esse camponês poderia ficar em paz? Como é que ele poderia colher ali os seus alimentos, preparar uma boa refeição para a sua família? Como é que ele poderia fazer planos para o amanhã, se ele está em guerra com alguém que é muito mais poderoso do que ele? Você consegue sentir o impacto disso? Como é que então os homens podem ficar em paz, sabendo que estão em inimizade contra alguém que é mais poderoso do que qualquer monarca da terra? Essa talvez seja uma das grandes contradições da humanidade. Ela está em guerra com Deus, desde o Éden, por causa do seu pecado. O Salmo 7 vai dizer que Deus é um justo juiz que se indigna todos os dias. Você tem medo da sua mãe quando ela está irada? O seu pai, quando ele está irado? Imagine o Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem o universo na palma da sua mão, que é o seu comando, galáxias evaporam ou são construídas. Imagine ele indignado, bufando de raiva, todos os dias. Os homens não estão em paz com Deus por causa do seu pecado. O pecado ofende a justiça de Deus, tripudia da sua bondade, vilipendia a sua misericórdia. É uma ofensa, é uma afronta, é um desafio, é um escárnio a quem Ele é. Mas os homens pecam continuamente, todos os dias, inclusive nós. O homem, fora da aliança da salvação, está num estágio terrível de condenação. Ainda que não saiba, ainda que ignore, mas paira sobre ele uma sentença terrível. Talvez essa seja a sua condição aqui nessa noite. Vir à igreja pode te parecer simplesmente um procedimento bem amistoso, né? Eu espero que você entenda que não. Aqui você está diante da sua salvação ou da sua condenação eterna. Você pode sair daqui desse culto reconciliado com Deus, tendo finalmente paz com Ele. Você pode sair daqui numa situação ainda pior,
porque você ouviu, você recebeu, ele te chacoalhou e mesmo assim você ignorou. Eu tenho uma boa nova aqui nesse texto, não é? O primeiro benefício da justificação é exatamente ter paz com Deus. Isso aqui faz toda a diferença. No nível relacional, às vezes acontece o seguinte, né? Nós temos alguma desavença dentro de casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. E parece que tudo fica azedado. Você tenta se distrair, você tenta fazer alguma coisa, mas tem aquele incômodo. Quando nós, enquanto humanidade, nós entramos num estágio de inimizade com Deus, toda a nossa vida foi afetada. Lembra do relato de Gênesis que nós vimos aqui no capítulo 3? Não temos paz com Deus, mas por consequência a gente não tem paz conosco, nós temos culpa, vergonha. Nós não temos paz com o nosso semelhante, estamos num momento de rivalidade constante. Nós não temos paz com a criação, nós exploramos a criação, somos feridos por ela, nós estamos em guerra em todos os ambientes. A paz com Deus é a maior necessidade e ela é alcançada e ela é obtida por meio da justificação pela fé. Veja o evangelho aqui nesse texto. O que é que o texto não diz? Que você pode obter paz com Deus por meio das suas obras. Você não pode, você não vai, desista. O texto não vai dizer que você pode obter paz com Deus por meio de rituais religiosos. Não vai, você não está aqui para apaziguar Deus com o seu culto, não. Isso é coisa de pagão. Achar que o culto apazigua Deus. O culto é gratidão, porque Deus já foi pacificado com você por meio de Cristo. É somente por meio da fé que nós temos paz com Deus. Que seja descartada toda falsa paz e toda falsa segurança. Por que você presume que Deus está em paz contigo? Porque você se sente bem? Seu coração é enganoso e pode lhe levar para o inferno. Não ouça o seu coração, ouça a palavra. Não há paz fora de Cristo. Por que você sente que está em paz com Deus? Não, pastor, olha, eu fazia tanta coisa errada antigamente, sabe? Mas minha mulher está de prova aqui. Não estou dando muito trabalho, estou quietinho. Venho para a igreja, sou um homem mais decente hoje. Não é suficiente. Transformação moral, aperfeiçoamento, isso são as telhas de uma casa, isso não é a base e o fundamento. Não vai sustentar a sua edificação, não. Não são suficientes para deixar Deus em paz. É sério que as coisinhas que você faz são suficientes para acalmar o Deus totalmente santo. Chegará um dia, eu espero que não aconteça dessa forma, se você for apresentar suas obras perante Deus, quando você tiver a dimensão de quem é Deus no dia do juízo, você vai se envergonhar tanto, porque você estava confiando em coisas pequenas, partículas, poeira, grão e pó, tão pequenininho, ainda manchado com pecado. Nada disso é suficiente para nos trazer a paz. É somente a obra de Cristo, apropriada por nós por meio da fé. Quando você desiste de tudo, você se rende aos pés de Jesus, e você acredita na promessa e na palavra de Jesus, que todo aquele que vier a Ele não será rejeitado, que aquele que quebrantado confessa o seu pecado, desiste da sua justiça e confia nele para a salvação, tem paz com Deus. E isso é um dado objetivo, tá certo? Não é o seu sentimento que determina, não é suas experiências que determinam, não é como você está hoje, tá certo? Talvez você chegou aqui na igreja e você não está bem. Você já teve fases melhores, já serviu mais, já foi mais alegre, já foi mais envolvido, já estava vencendo batalhas contra o pecado, que parece que você está regredindo. Você não está bem hoje, você não está bem essa semana, você não está bem faz algumas semanas. Não importa. Se Cristo morreu por você e você acredita em Cristo, a paz que você tem, ela não é alterável, ela não é revogável. Deus está em paz com você. Nem sempre você sente isso, mas eu quero que você não confie nos seus sentimentos.
Eu quero que você confie na palavra. Se você é um filho de Deus, se você se entregou a Deus, se você faz parte da aliança da graça com Deus, você foi justificado pela fé e você tem paz com Deus. Saia daqui fortalecido, saia daqui animado, saia daqui revigorado. A paz com Deus é um testamento, é um comprovante, é um certificado que Ele nos dá. Apresente contra o seu coração. Quando o seu coração não crer, quando ele ficar agitado, quando ele se sentir um impostor, apresente para o seu coração: eu estou em paz com Deus e é Deus que me disse isso. Acabou. Quando o inferno se levantar contra você, contra 1000 demônios apontarem na sua direção e o acusarem, pegue mais uma vez esse certificado: eu tenho paz com Deus. Foi o Deus que não pode mentir que disse. Foi o Cristo perfeito que comprou essa paz. Ela é minha, ela me pertence e eu sou dela. Esse certificado você apresentará até diante do próprio Deus no dia do julgamento. Trêmulo, inseguro, nervoso. Está aqui, Deus. É por isso que eu quero entrar no teu céu e ter comunhão contigo. O Senhor disse que eu era justo, lembra? O Senhor disse que eu tinha paz contigo, lembra? Ele vai dizer: eu lembro, filho. Não precisa me mostrar não, fui eu que te dei. Entra, nós estamos em paz por causa de Jesus. Seja bem-vindo, você chegou em casa. Nós precisamos desfrutar dessa paz, né, irmãos? Eu sei que tem tantos crentes aqui que estão tão atribulados. Passamos por circunstâncias difíceis, por dias agitados, por momentos caóticos. Às vezes é difícil dormir. Às vezes é mais fácil chorar. Eu não quero negar os problemas. A gente vai ver nos versos 3 e 4 semana passada que faz parte também da caminhada as tribulações. Mas de 1000 problemas que você tem, deixa eu te dizer um que você não tem mais. Você pode ter problema no seu casamento, problema na sua família, problema de saúde, problema no emprego, tanto problema. Mas com Deus você não tem mais. Deus nunca estará contra você. Ele é por você, ao seu favor. Descanse. Pode o mundo todo desabar, você tem para onde correr, você tem onde se esconder, você tem um abrigo, você tem paz com Deus. Uma paz que não depende de você, por isso você não pode estragar. Glória a Deus por isso. Se dependesse de mim, eu estragaria. Dependeu de Cristo. Essa paz, ela não volta atrás. Para sempre você a terá. Esse é o primeiro benefício da salvação. Ter paz com Deus. Desfrute dessa paz. Segundo benefício. 13. Me alegro, mas nessas horas, nem tanto. Segundo benefício da salvação, a paciência. Segundo benefício da salvação, meus irmãos, é a firmeza na graça. Vamos ler mais uma vez os versos 1 e 2. Agora, justificados, pois, o segundo benefício, ele tem a ver com o acesso a uma condição de graça, que é um acesso firme, seguro, estável, permanente. Você está firme ali e dali você não pode sair. A palavra acesso, irmãos, ela é muito interessante aqui, porque o termo grego, ele era usado literalmente para o ser introduzido em algum lugar. Duas figuras, elas surgem a partir desse conceito, e eu queria considerar as duas, tá certo? O de ser introduzido na presença de alguém. É interessante quando a gente pega acesso, esse significado prosegog do grego, também é a mesma origem de outra palavra, assessor. E o que é o assessor, senão alguém que representa uma figura importante, como o presbítero colocou, alguém que talvez seja inacessível, mas por meio do assessor, que está trabalhando no gabinete do político, eu posso conversar com ele. O assessor me ajuda e me coloca lá dentro. É a ideia de acesso, né? O primeiro termo, ele tem uma relação exatamente com essa figura, né, real. Os reis da antiguidade, eles eram
afastados do convívio comum, até por questões de segurança, mas também de incômodo, né? Imagina que a pessoa é o rei, tanta gente pleiteando causas. Mas aí você poderia ser introduzido, ter acesso à sua presença por meio de alguém que te levava, e você poderia se manifestar diante de um rei. Acesso também tem uma conotação religiosa. Mais uma vez, nós estamos aqui diante de um termo que carrega uma teologia gigantesca por suas costas, que remete ao Éden. Nós tínhamos acesso religioso a Deus. Na viração do dia, nós encontrávamos com o nosso Senhor. De tardezinha, passeando pelo jardim, colhendo um bom café, né? Imagina os cafés do Éden, John. Coisa fina. Mas nós fomos expulsos por causa do nosso pecado. Um anjo com espada de fogo foi colocado na porta para dizer: vocês não têm mais acesso a essa comunhão. Porque, inclusive, esse acesso pode destruir vocês. Nosso Deus é tão puro que Ele não consegue olhar o mal. O mal é fulminado da presença de Deus. A partir do momento que o mal entrou no nosso coração e a gente ficou contaminado, e está na presença dele sem uma mediação, é ser consumido, é ser destruído. Por isso que a espada está ali, o anjo de fogo não permite que a gente volte. Ao longo da história do Antigo Testamento, nós temos uma vasta teologia, um desenvolvimento sobre acessos. Tabernáculo. É uma mediação, né? Está lá o povo de Deus no deserto, as tribos reunidas, todas montadas, e no meio das tribos tem um tabernáculo, representando a presença de Deus, mas nem todo mundo podia entrar ali. O tabernáculo é Deus presente, mas não tão acessível assim, porque Ele é santo. É um paradoxo, é uma tensão que está no ar. No templo, de igual modo. Depois esse tabernáculo vira o templo, inclusive nesse templo tem um lugar em que as pessoas podem entrar de forma geral, o pátio dos gentios. Mas depois tem um lugar onde só os judeus, aqueles que faziam parte do povo da aliança, poderiam ingressar. Tem um lugar santo ainda, onde os sacerdotes poderiam ficar. E tem um santo dos santos, onde estava a arca da aliança. E ali somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar para fazer a expiação. Olha como o acesso era difícil e era truncado. Mas o presbítero mencionou aqui também que no dia que o nosso Senhor Jesus morreu, a cortina, o véu do templo, ela foi rasgada de cima a baixo. E olhe que não era um voal não, tá certo? Não sei nem se é esse o nome, né? Bem levezinho. Era uma cortina grossa, pesada. Ela foi rasgada de uma ponta a outra. Era o Senhor dizendo: o caminho está aberto de novo. Assim como foi no Éden, pode ser agora. Esse é o benefício que nós temos. Nós tivemos acesso a essa graça, a essa condição graciosa, e nós estamos firmes nela. Olha o que o texto diz: por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Eu e você tem acesso a Deus, e essa não é uma condição que é mutável não, que é variável não. Nós estamos firmes nessa. Deus não vai fechar a porta para você nunca. Lembra do que o texto que o presbítero leu aqui, Hebreus capítulo 4, entre confiadamente, entre ousadamente na presença de Deus, para você achar socorro em momento oportuno. Ele nunca vai te rejeitar. Está resolvido o problema por causa da salvação. Você pode ter acesso e comunhão com Deus. Pensando na figura real, né? Imagina você ter acesso a alguém tão poderoso todo o tempo. Imagina você se sentir à vontade nesse palácio do Senhor dos Senhores. Eu me lembrava, pensando nesse texto, numa certa situação em que Ariano Suassuna, nosso conterrâneo, né, tem uma ligação muito forte com Pernambuco, mas ele nasceu aqui na Paraíba. Em certa ocasião, ele foi participar de uma solenidade lá no Palácio da Alvorada, sede do governo de João Pessoa. E ele chegou com uma roupa que não era formal para o ambiente, né? Aquele jeitão dele, né? Com seu chinelo, alpargatas. E foi barrado na portaria. Foi dito que ele não estava com a roupa adequada para estar naquele ambiente. Ele, com aquela voz que eu sou tentado a imitar, mas não farei, né? Disse: mas rapaz, eu andei nu aqui. Como é que eu não posso entrar com essa roupa que eu estou? Porque de fato ele nasceu no Palácio da Alvorada. Ele andava como criança, sem camisa ali, correndo, né, pelos corredores do palácio.
para ele não era um ambiente formal, era a casa dele. Deus nos fez filhos. Nós somos as crianças de Deus. Um filho pode entrar na presença do seu pai a qualquer hora. Qual é o pai que vai ouvir o filho chorando de madrugada porque teve um pesadelo e vai dizer: menino, isso não é hora não, 7 horas você me procura, não vou agora não, fale com o meu assessor. O homem que fizer isso, ele provavelmente estará caminhando para o fim do seu casamento. Nosso pai, ele é acessível a nós de forma definitiva o tempo todo. Há uma aplicação comunitária, tá certo? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, se aproximando de Deus em culto, é usufruir desse benefício. Nós não tínhamos direito a cultuar. Isso é uma graça. É um benefício da salvação. Cultuar não deve ser encarado com você como um dever, não. Eita, quando eu não vou para a igreja, o pastor e os irmãos começam a falar: não, é um privilégio, eu não podia cultuar a Deus, eu não tinha paz com Deus, agora eu tenho acesso, eu posso estar junto com o povo de Deus, louvando a Deus, que privilégio. Isso é um acesso. Mas eu quero que você lembre também que esse acesso é individual. Todos os crentes, em todos os momentos, mesmo na barriga da baleia, lembra de Jonas? Você pode clamar, ele vai lhe ouvir, ele vai ter momentos com você. Na sociedade frenética que nós temos hoje, tantas vezes nós sofremos porque queríamos ter tempo com pessoas que amamos e admiramos, mas não dá, né? A gente não consegue. Ninguém é mais admirável, ninguém é mais amável e desejável do que Deus, e você pode acessá-lo todo dia, toda hora. A ligação nunca vai estar ocupada. Oração é graça, né? É um benefício da salvação também, só que a gente não usa dessa forma, não encara desse jeito. Às vezes Deus nos priva para a gente valorizar. Já pensou se por um tempo Ele não permitisse que a gente orasse? Uma semana, o céu vai estar fechado de bronze. Sua voz não vai chegar ao meu trono. Como sentiríamos falta nessa semana? Mas Ele nem vai fazer isso, tá certo? Porque o texto diz que nós temos acesso, estamos firmados nessa graça. O seu ouvido sempre estará atento para o nosso clamor, porque Cristo garantiu isso para nós pela fé. Eu me lembro de um antigo pregador que dizia o seguinte: orar é uma graça incomparável. Aquele que ora tem Deus prestando atenção na sua petição. Tem um Espírito como aquele que o auxilia. Tem um Filho como alguém que intercede por ele junto ao trono da graça. Tem Deus como o Pai que recebe a sua petição. Orar é uma misericórdia, ainda que você nunca receba a misericórdia que você está pedindo, já é um prazer, já é um deleite. Orar é uma graça, ainda que você nunca receba a graça que você está pedindo, já é uma graça, é ter comunhão, é ter acesso. É interessante que o livro dos casados, né, alguns grupos aqui já se reuniram, eu não me reuni ainda, mas li. Ele traz uma distinção muito interessante na relação que a gente tem com Deus e a implicação para o casamento. Ele fala que o casamento ele tem 2 pilares. Spoiler se você ainda não participou, tá certo? Um pilar é o pilar da aliança, é objetivo. A gente tem uma aliança com o outro de fidelidade, aconteça o que acontecer. Mas tem um outro pilar que é subjetivo, é o pilar da intimidade. Não é só aliança, é intimidade também. Eu quero conhecer, eu quero estar perto, eu quero ter paixão, eu quero ter calor. São essas 2 coisas. Nossa relação com Deus é assim também, tá certo? Porque, inclusive, o casamento espelha isso, né? Há uma aliança. Ele não vai nos abandonar. Nós temos paz com Deus e nós temos acesso. Isso é objetivo. Não importa o que aconteça, não vai mudar nunca. Mas também tem um aspecto da intimidade. É quando em oração eu o busco. É quando em adoração nossos corações são unidos. É quando eu tenho comunhão e intimidade com meu Deus no poder do Espírito. Isso é uma graça, é um benefício. E eu peço que você considere nessa noite como somos privilegiados por ter isso. Último benefício, tá certo? Nós caminhamos para o fim agora. Paz com Deus, primeiro benefício. Firmeza na graça, segundo benefício. E o terceiro e último, a esperança da glória. Eu queria que nós lêssemos uma última vez os versos 1 e 2.
Justificados, pois, imagina que nessa semana, dentro desse tema aqui tão maravilhoso, a gente decide fazer uma ação de marketing poderosa. Então nós colocamos ali um cartaz, e nós colocamos assim: venha ouvir sobre os benefícios que Deus pode lhe dar. Apareceria um bocado de gente, né? Pensando em tantos outros benefícios, talvez no início da pregação, quando eu ouvisse que o primeiro é paz com Deus, o sorriso amarelo começa a aparecer, né? Eu não estava tão interessado nisso, não. Eu acho que eu estava em paz já. Aí o segundo benefício fala da comunhão com Deus, oração e culto. Que coisa de... pastor, o senhor está querendo que a gente vire religioso aqui. Aí quando chega no último, né? O terceiro benefício é glória. Eita! Glória pode despertar os corações até de homens carnais. Só que você perceber aqui, o texto vai falar da glória de Deus. É a esperança da glória de Deus. Nós temos sim uma sede que está implantada no coração de todo homem, de toda mulher, por glória. Paulo Leminski, o poeta, ele vai dizer: sucede com a sede de glória o que sucede com a sede de água. Por mais que a gente tome, a sede continua. Nós queremos glória. Essa glória, ela pode ser percebida, por exemplo, nas conquistas que queremos ter. Temos momentos de êxtase com as nossas conquistas, né? Vencemos o campeonato da Sinodal, da OMP. Consegui apresentar o trabalho. Várias conquistas que nós temos, né? Aquilo dá uma satisfação, mas no outro dia já passou. A sede volta. Temos momentos bem especiais, né? O aniversário de 79 anos, a família toda ali reunida, o casamento. E aqueles momentos são como centelhas que nos deixam alegres. Mas daqui a pouco passa também. Parece que existe uma inquietação no nosso coração. Nós queremos uma alegria que perdure. Nós queremos uma sensação de êxtase que faça morada, que fique e permaneça. Essa é a sede de glória, irmãos. Mas lembre mais uma vez o que nós vimos algumas semanas atrás. Os homens estão destituídos da glória de Deus. A satisfação da alma está em ser satisfeito em Deus e por Deus. Ninguém é tão glorioso como Ele. Quando nós pensamos em glória, é importante revisitar, por exemplo, o seu termo do Antigo Testamento. A Escritura, quando utiliza glória no Antigo Testamento, fala de kabod. Kabod, na sua tradução mais literal, é peso ou densidade. Numa cultura mais antiga, né? Inclusive aqui no Brasil isso já acontecia há algum tempo, pelo peso, você estimava se as coisas eram valiosas. O peso do ouro, né? Portanto, quando se diz que Deus é glorioso, está dizendo que Ele é pesado, que Ele tem densidade, que Ele tem valor. Nesse sentido, Deus é glorioso de forma incomparável. Nenhum tesouro da terra brilha tanto quanto Deus. Nenhum valor, nenhuma presteza, nada se compara à sua beleza e à sua majestade. Mas a partir do momento que o homem peca e se afasta dele, ele é alienado daquele que traz propósito, significado e satisfação para a sua alma. Aí, meu amigo, você pode abraçar o mundo, você nunca estará satisfeito. Quais são os benefícios que você espera receber de Deus? É uma promoção que você está se esforçando? É um empreendimento pessoal que você está tentando? É uma família que você quer restaurar? Coisas legítimas e boas, mas mesmo que você as tenha, sem Deus, você ainda não ficará satisfeito. A alegria de hoje é o marasmo de amanhã. Você já percebeu que isso acontece? O que você precisa, o que eu preciso e o que todos nós precisamos é receber mais de Deus. Porque em Deus, a nossa fome será finalmente saciada. Olha, aqui na terra isso nem vai acontecer de forma plena, tá certo? Às vezes nós saímos de um culto como se o céu tivesse descido da terra. Chega em casa, o menino derrama o suco no sofá e você é arrastado para as profundezas do lamaçal de novo. Quebra o encanto.
Até mesmo as realidades espirituais, elas se esfriam na nossa alma, né? Por isso que a gente tem que estar aquecendo o tempo todo. Pastor, volta para a igreja, temos que voltar para o culto. Por isso que esse texto é tão bonito, porque ele fala não somente de uma paz que eu tenho agora, de um acesso que eu tenho agora, mas fala de uma esperança que eu tenho, que a gente só está provando as migalhas de um banquete que Deus tem preparado para nós. A gente só está tocando na orla da borla. Um dia a gente vai abraçar Ele por completo e vai ser abraçado. A gente está só vendo centelhas e fagulhas. Um dia esse fogo vai nos consumir por completo. A gente está presenciando flashes e luzes pequenas. Isso já é tão gostoso, isso já é tão bom. Imagina quando o nosso coração foi inundado pela presença, pela satisfação e pela beleza de Deus. Essa é a esperança da glória. Foi para isso que Cristo veio, para nos alcançar com essa promessa. Nós seremos introduzidos no palácio do deleite eterno. Nós iremos mergulhar no mar de contentamento e de alegria. Nós iremos ser extasiados pela beleza, pelo impacto. O sol da justiça fulgurará na nossa alma, toda escuridão será afugentada e nós ficaremos encantados eternamente com a sua luz, com a sua graça, com o seu poder. Esse é o peso de glória que está esperado, que está guardado, que está reservado para nós. Alegrias indescritíveis, saciedade eterna, júbilo, prazer, êxtase. Deus vai nos dando centelhas, até para preparar o nosso coração, até para nos estimular e nos animar. Mas as maiores alegrias ainda estão por vir. As maiores experiências ainda estão por chegar. Eu termino olhando para esse texto, olhando para você e chegando a uma só conclusão. Se eu tivesse que resumir o benefício da salvação em uma palavra só, será que a gente dá para pegar esses 3 benefícios e transformar em uma palavra só? Dá para fazer. É o próprio Deus. O maior benefício da salvação é o próprio Deus. É ter paz com Ele. É ter comunhão com Ele. É participar da sua glória, que começa aqui, mas que só termina na eternidade. Há delícias reservadas para aqueles que Ele amou e que creram no seu Filho Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no Salmo 27, verso 4. Alguns anos atrás, quando eu era da mocidade, veja como faz tempo, né? Eu, Lalo, Binho, Letícia, Yasmin e tantos outros. Nós estudávamos. Era na quinta ou era na terça? Era mais de 10 horas da noite. Era na quarta, era um frio, era lá em Lagoa Seca, 10 horas da noite. A gente se reunia para estudar junto. É um avivamento isso aqui, né? Um bocado de jovem. Nós estudamos alguns livros ali naquela época. Éramos da quarta igreja ainda. Um deles me marcou profundamente e eu trouxe à minha memória para esse sermão de hoje. Era um livro de John Piper que dizia: Deus é o Evangelho. Essa é a máxima do livro. Sabe qual era a tese de John Piper naquele livro tão empolgante, tão lindo? Ele dizia que o maior dom de Deus é o próprio Deus. Ele não tem como nos dar uma coisa melhor do que Ele mesmo. Nada que se compare, nada que Ele te dá compara a dar Ele mesmo. Ele dá outras coisas, está certo? Mas Ele é maravilhoso demais, Ele é o maior benefício. Salmo 27, verso 4, foi um texto que John Piper usou para fundamentar esse pensamento, que está nesse livro que eu recomendo. Olha como o salmista, ele parece concordar com o pastor Piper. Uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa. Lembra, criança, se eu puder pedir uma coisa só, não risca não, deixa aí no teu caderno. Você tem que conversar sobre isso com o papai em casa. A gente também faz isso, a gente quer outras coisas. Mas o texto vai dizer: uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Não existe prazer maior do que contemplar a beleza de Deus. Que esse seja o nosso anseio, porque esse é um benefício que Ele nos dá e promete nos dar muito mais. Temos paz com Deus, temos uma aliança com Deus, temos comunhão com Deus. Então é a glória de Deus que nos espera. Isso é só o começo.